Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. É sempre uma grande alegria recebê-los. Hoje, segunda-feira, nós temos como tema da noite a palestra do TAI, que é a terapia através do Evangelho. O tema da noite é Deus e o nosso orador é o Paulo Pio, a quem nós desejamos uma boa palestra. Vamos aos recadinhos rápido. Pedimos a todos a gentileza de colocar seu celular no modo silencioso. Isso ajuda a manter a harmonia necessária aos tratamentos espirituais realizados nesse ambiente. Pedimos a todos os frequentadores que, por favor, não estacione em frente às garagens dos nossos vizinhos. Isso evita transtornos e reclamações da nossa vizinhança. Agradecemos a colaboração de todos. Nossa casa tem campanhas permanentes. A campanha do quilo, com arrecadação de alimentos e itens de higiene pessoal, para compor as cestas distribuídas às famílias assistidas pela casa. Temos a campanha do bazar, onde arrecadamos e vendemos roupas, calçados e utilidades domésticas em bom estado. Também temos a campanha de latinhas. Todas as doações devem ser entregues diretamente na nossa secretaria. Desde já, a casa agradece. Estamos precisando de voluntários para aplicação de passes, recepção no salão e atendimento fraterno. Interessados em nos ajudar, inscrevam-se na nossa secretaria. Nossa casa tem o grupo Renascer Ricardo Vinícius, com apoio psicológico aos dependentes químicos e seus familiares, todas as segundas-feiras, às 18h45, tendo a coordenação desse trabalho pela psicóloga Edith. No próximo mês de agosto, nós teremos, no início do mês, dia 2 de agosto, a palestra com o Jacobson Trovão, com o tema Prudência e Perseverança na Prática Mediúnica. Essa palestra vai acontecer no dia 2 de agosto, às 19 horas, no Teatro da Fevre. Ingressos pela plataforma digital ou para os frequentadores do centro. Lá na secretaria, nós já disponibilizamos ingressos. Então, quem tiver interesse em ir nessa palestra, por favor, pegar o ingresso lá na secretaria. E nós pedimos a todos que divulguem. E por quê? O Jacobson Trovão, ele é responsável pela área de mediunidade da Federação Espírita Brasileira. Ele está vindo à nossa casa, né, na comemoração de 70 anos do A Caminho da Luz, e ele faz uma palestra que está aberta a todo o público reunir, que é todos os centros espíritas da região sul-fluminense. Então, se vocês puderem divulgar, o teatro tem 740 lugares. Então, podem divulgar, porque a gente precisa dessa divulgação. E também convidamos a vocês a seguirem o A Caminho da Luz no Instagram, que é no @A Caminho da Luz BR, tudo junto em letra minúscula. Os ingressos também, através dessa plataforma, você consegue acessar. Em agosto, comemorando o aniversário do A Caminho da Luz, nós teremos, no dia 29 de agosto, uma palestra musicada com Marcelo Manga, com o tema A Arte de Amar e Servir. No dia 30 de agosto, às 15 horas, nós teremos a apresentação
de teatro das turmas de evangelização do Centro Espírita Caminho da Luz. Teremos o teatro do centro fazendo uma apresentação, o Encantos da Alma e a banda do A Caminho da Luz. No dia 30 de agosto, nós teremos às 18 horas o Ariovaldo Filho, o Gutenberg Pascoal, as Asas da Alma e um sarau. E no dia 31 de agosto, 15 horas, nós teremos o encontro de corais e um chá fraterno. No encontro de corais, teremos o grupo coral Benedito Honorato, o Coromerge, Vozes Augustas e o grupo vocal dos Sirineus. Então, é o nosso encontro espírita litero-artístico. É o 24º encontro de arte. E o tema desse ano, comemorando 70 anos, é a arte de amar e servir. Então, já começamos a convidar a todos para esse grande evento. Vou passar a palavra para a Vera, que vai fazer a página e a prece de abertura. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos à casa. Nossa página de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no nosso modo de sentir. Paulo, Efésios 4, 23. Há muitos séculos o homem raciocina, obediente às regras quase inalteradas, comparando fatores externos, segundo os velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis à determinação, construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado das técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quando antigamente. Através do coração, o ideal da humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar é a escola, o templo é o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possuir devoção para com os serviços, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimentos com que o crucificado se entregou aos sacrifícios, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante.
Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Essa página nos reporta a uma simples colocação. Se nós não fizermos uma ligação entre o nosso coração, a nossa mente e o que sai da nossa boca, nós não conseguiremos chegar ao nosso objetivo de cristãos. É isso que essa página me reportou. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e pedir ao nosso Pai maior, nosso Senhor Jesus Cristo, que é fruto da bondade de Deus, que é fruto da maior sabedoria divina. Vamos pedir que o nosso coração seja um pouco semelhante ao dele, para a gente conseguir, pelo menos, chegar próximo de saber conciliar esses dois pontos do nosso corpo, coração e nossa mente, que são interligados ao Pai maior. Que assim seja. Vamos conduzir, passar a palavra para o nosso irmão Paulo Pio. Boa noite. Uma grande alegria estar aqui mais uma vez na Casa Espírita, que a gente já trabalha um bom tempo, né? Às vezes acho que eu fiz uma vez só uma palestra aqui, um bate-papo, numa segunda-feira, né? Geralmente eu acho que eu fiz mais na quarta e na quinta. Então é uma grande alegria a gente poder estar aqui reunidos para trocar umas ideias e melhorar esse caminho nosso que nos leva a Deus, né? Mas para que a gente possa trilhar melhor esse caminho que nos leva a Deus, a gente precisa entender um pouco esse caminho. A gente precisa sair um pouco do misticismo, né? Daquilo que está dentro de nós há muitos e muitos séculos. A gente muitas vezes vê Deus como aquele ser místico, sentado numa cadeira com umas barbas longas, que vai fazer por nós tudo aquilo que nós pedimos a Ele. E quando não faz, a gente se revolta, né? Então nós precisamos entender um pouco mais esse Deus. O que Ele espera de nós e o que nós queremos dele. O único caminho que nos leva ao entendimento de qualquer matéria é o estudo, né? Não tem outro caminho. Para a gente que é um pouco mais preguiçoso, é fogo na roupa, né? Pô, mas tem que estudar de novo, já saí do colégio, já formei. Mas a vida é uma constante obra que está se construindo, se renovando, e quem para, fica para trás. Isso em todo o campo, profissional. Hoje então, na parte tecnológica, né? Um cochilo que você dá, você ficou para trás. Você não consegue mais mexer em aparelho nenhum, você não consegue fazer mais nada, né? Então, a gente tem que estar constantemente buscando, aprendendo, observando. Conhece a verdade vos libertará. Isso tem segredos por trás, né? Muitos segredos por trás dessa frase, né? Nos leva, como ela falou aqui, nós vamos continuar sendo máquinas de repetição, como o estômago, que recebe a comida, trabalha, pronto. Ou nós vamos tatear esse caminho e observar o que nós podemos fazer para ter essa interação mais próxima com Deus nos que é possível nessa jornada e nesse planeta. Porque nós sabemos que nem tudo nos é permitido. Então, nós temos
um tamanho de conhecimento que nós podemos adquirir nesse planeta e nessa jornada nossa. Então, para isso, a gente precisa buscar. Então, é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje, com essas 4h30 que me deram. Pouco, né? É muito pouco tempo. Se fosse uma semana, seria também muito pouco tempo. 45 minutos é só mesmo para a gente trocar uma ideia muito rápida. E a gente vai tentar fazer isso e levar até vocês, né? Para mim também é uma mudança muito grande. A gente fala que todo o trabalho, que a casa, como ela anunciou aqui, que a casa precisa de trabalhadores, porque ela não sustenta sozinha, ela não acontece isso aqui sozinha. Tem que ter pessoas, tem que ter pessoas. Tem um plano espiritual nos auxiliando, mas tem que ter pessoas materiais aqui encarnadas para realizar o trabalho. E quando a gente abraça um trabalho, isso faz um bem muito grande na vida da gente. Então, esse bate-papo que nós vamos ter aqui, para mim, é maravilhoso. Me força a estudar um pouquinho mais daquilo que eu gostaria do meu tempo, para que eu possa trazer alguma coisa que possa mudar um pouco o ponto de vista de cada um. Então, para mim, nesses 2 meses, mais ou menos, que eu venho olhando sobre essa palestra, eu posso dizer a vocês que minha vida teve uma mudança muito grande na forma de eu ver a Deus. E olha que eu estou aqui na casa há 30 anos, né? 30 não, 10. Então, eu estou aqui na casa há 30 anos, e trabalhando em reunião mediúnica, trabalhando, lendo, fazendo os estudos, e olha como é importante estudar, como é importante ler, como é importante aprofundar, porque tudo está interligado, não tem nenhuma ponta solta, não tem nada solto no universo. Hoje, as grandes pesquisas científicas começam a nos mostrar claramente o que André Luiz falou lá atrás, ou que muitos outros filósofos e pensadores falaram lá atrás. O átomo, ele foi a primeira ideia da concepção de uma partícula ínfima, foi dada há 5 séculos antes de Cristo. 5 séculos antes de Cristo se falava sobre uma partícula que compunha tudo. Né? De lá para cá, ela só foi realmente visualizada em 1980. Em 1905, Einstein fez um grande estudo onde pôde comprovar a existência dela, mas a visualização de um átomo só foi dada em 1980. Olha só, 5 séculos antes de Cristo, a 1980. Mas o que o átomo tem a ver com essa palestra? Tem tudo a ver com essa palestra. Porque todos nós que estamos aqui, qualquer objeto que está aqui, é composto de átomos. Né? Com seus nêutrons e prótons, com seus elétrons girando ao seu redor e fazendo uma cadeia de energia que participa de tudo que existe no universo. Um pensamento de cada um de vocês agora está gerando uma corrente nesse campo eletromagnético universal. Seja qualquer pensamento, se ele for bom, positivo, alegre, confiante, e se ele for negativo, denso, pesado, então, tudo isso influi no nosso campo vibracional, tudo isso influencia no campo energético universal. Não é o que eu penso aqui ficou comigo, o que eu falo aqui ficou comigo, o que eu vibro aqui ficou comigo. É uma onda como uma pedra jogada num lago. E a onda reverbera, reverbera, reverbera. Então, o que será dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho? O que será dos nossos parentes quando os nossos pensamentos são negativos na direção deles? Então, é um fato para a gente pensar, né?
Segundo a Federação Espírita Brasileira, o Espiritismo é uma doutrina que se define como ciência filosófica e religião. Como ciência, filosofia e religião. Codificada por Allan Kardec, ela estuda a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como sua relação com o mundo corporal. A doutrina espírita se baseia na comunicação com os espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados e na lei de causa e efeito. Isso todo mundo já conhece, né? Em resumo, a FEB define o espiritismo como ciência, investigação da natureza dos espíritos e suas relações com o mundo material. Filosofia aborda as grandes questões da existência humana, de onde viemos, o que somos, para onde vamos. E religião, sistema de crenças e práticas que visam o desenvolvimento moral e espiritual do indivíduo. Então, aquele campinho, aquele círculozinho pequeno que nós acostumamos durante nossas vidas passadas, e muitas vezes nessa, né, de que só aquela questão mística de Deus, só aquela questão mística de Jesus, né, o Jesus na cruz, o Jesus, o preferido de Deus que veio para apagar os nossos pecados, né, isso já há muito tempo já ficou para trás. Por isso que eu falei no início, quem cochila hoje em dia perde o bonde da história, do conhecimento, da saúde, da vida e das oportunidades. Então nós temos que estar, mas a religião não é só eu ir lá, fazer minha oraçãozinha, fazer minha prece e pedir a Deus, aquele Deus que está lá em cima, que vai fazer tudo por mim. Mas não é só isso não, tem mais coisa. Tem muito mais coisa. A interação com Deus depende muito mais de nós do que dele. Ele já está em nós. Nós estamos em Deus. Nós temos Deus em nosso coração. Nós temos Deus nas nossas atitudes, na nossa vontade, na nossa determinação. Ou estamos ainda acostumados de que se passar o tempo e eu for lá pedir para alguém me dar um passe, ou me confessar numa igreja, ou pedir para alguém vai resolver os meus pecados e os meus problemas? Nós ainda acreditamos nisso? Todos vós sois deuses, guardada a devida proporção. Deus, até onde nós podemos chegar na nossa divindade. Não seremos nunca um Deus como nosso Pai, mas teremos o conhecimento suficiente para sermos os colaboradores na manutenção do universo. Olha que coisa interessante. Então Deus, eu não vou morrer e não vou ficar lá tocando aquela harpinha famosa que falaram comigo, numa nuvenzinha branca parecendo um algodão doce, mas não vou ficar lá não, eu vou ter que trabalhar. Então, por isso que nós falamos aqui no slide anterior, que isso já era do conhecimento da maioria de nós que estamos já no Espiritismo. Não, continua, o trabalho, ele perpetua, e o conhecimento é que vai nos dar a condição de sermos esses colaboradores do Senhor. Como Jesus é o governador e um principal participante da construção do sistema solar. Então Deus quer de nós o quê? Que você cresça, que você se transforme, que você evolua, que você participe, para ser amanhã um governador de um planeta, para ser amanhã um espírito iluminado que vai vir fazer um trabalho missionário, como Jesus veio fazer, a trazer para nós toda a informação que Deus pode nos conceder nessa nossa jornada, nesse estágio que nós estamos no planeta. Porque é de pouquinho em pouquinho, não é? Nenhuma mãe aqui dá uma faca para uma criança de 5 anos quando ela pede. Apesar de ser uma ferramenta muito útil para muitas coisas, mas a criança tem habilidade para utilizar essa faca, vai se machucar, vai se ferir, pode causar algum problema. Né? 1 litro de álcool para uma criança de 3 anos que pediu para brincar ali com um foguinho ali, quem que dá? Levanta a mão. Por quê?
É útil, não é? Desinfeta, limpa, faz um monte de benefícios o álcool. Mas na mão de uma criança que não sabe utilizar, vai ser um perigo. Assim Deus faz conosco. A analogia é essa. Nós queremos coisas que Deus não vai nos dar por enquanto. Porque sabe que o nosso estágio é de criança. Para nós que conhecemos os estágios evolutivos do espírito, nós estamos recém-saídos da primitividade. Nós somos recém-saídos da primitividade, nós somos infantis, adolescentes espirituais. O Pai vai dar para nós tudo que nós pedimos para Ele? Tem que ser conquistado, tem que ser demonstrado através da nossa participação e da nossa transformação moral no conhecimento e nas propriedades de saber lidar com essa energia. Ele vai nos concedendo paulatinamente outras tarefas. Tá? Então, nós sabemos que a cada momento nós vamos evoluindo. O planeta é um planeta de provas e expiações, iniciando o seu processo para um planeta de regeneração, onde o bem começa a tentar suplantar o mal. Tá? E daí nós vamos para outros planetas. Então, nós entendendo esses fatos, para que essa colocação? Para que a gente desça um pouco daquele pedestal, daquele ponto que nós estamos mais alto de orgulho, de acharmos o tanto, porque nós temos isso, né? Nós nos achamos o centro do universo. Ah, mas eu sou o centro do universo, o Sol gira em torno de mim, tudo. Porque eu sou, o que eu falo, eu leio, o que eu penso tem que ser. Então, a gente tem que desmontar um pouco isso dentro de nós para a gente entender um pouco tudo isso. Porque se tudo que for ser conversado numa palestra, num simpósio, num livro, e a gente já... Ah, mas isso aqui eu já sei, isso aqui é bobagem. Não é? Quem somos nós, recém-saídos da infância espiritual, para querermos negar a nós mesmos o direito de conhecer e de aprender para que as nossas vidas possam vibrar em outro patamar. Então, esse é o papel. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Também, todos que estão aqui, talvez alguns mais novatos, não tenham tido conhecimento ainda dessa questão, ou não tenha ainda folheado o Livro dos Espíritos, ou estudado, ou esteja fazendo o estudo na casa. Inteligência suprema, não há inteligência maior do que Deus. Causa primária de todas as coisas, tudo que existe no universo foi criado por Deus. Tudo que tem no universo, tudo que existe. Lá desse átomozinho. Aí quando a gente fala em átomo, nós entramos naquela parte do espiritismo que fala da ciência, da filosofia, da religião. Então, essas três situações estão interligadas na minha vida, na minha jornada evolutiva. Eu preciso entender por que eu me transformando numa pessoa melhor tem a ver com a ciência. O que eu me transformando moralmente tem a ver com a ciência. O que se eu mudar o meu padrão vibratório tem a ver com a filosofia, com a ciência? O que isso tem a ver? Onde isso está ligado? Mais uma vez eu falo, mas não é só eu fazer minha Ave Maria, meu Pai Nosso, e está tudo liberado, está tudo certinho? Eu acredito em Deus. Sim, acredito que todos que estejam aqui acreditam em Deus. Mas todos que estão aqui têm um celular, creio eu, né? Acredito que a maioria. Quantos aqui sabem usar 100% da tecnologia que está no seu celular? Se nós não sabemos usar nem 100% do celular, da tecnologia do celular que nós temos, como nós vamos falar que nós entendemos 100% a Deus? Para estar em sintonia com Ele e conseguir receber dEle e do universo tudo aquilo que nós podemos. Então, nós precisamos conhecer, através desse estudo que nós falamos aqui, como atingir, como chegar mais próximo de Deus através de tudo isso, da minha transformação moral, da minha mudança energética, para que eu possa usufruir disso, né, dessa inteligência suprema
indica que Deus é a fonte de toda a sabedoria, compreendendo o conhecimento que permeia o universo. Cada partícula da natureza e cada evento, por mais simples que pareça, é fruto da manifestação dessa inteligência infinita. Tudo o que ocorre, desde o fenômeno físico até o crescimento espiritual dos seres, é redigido por essa sabedoria superior. Causa primária de todas as coisas, né? Definição de Deus. No Espiritismo destaca que ele é a causa primária de tudo. Como já falamos, tudo parte de Deus, né? Uma visão desprovida de dogma. Diferente de outras tradições religiosas, o Espiritismo apresenta Deus de maneira objetiva e racional, sem dogmas ou mistérios insondáveis. Deus não é um ser antropomórfico, né? Não tem a característica física que nós demos a ele durante séculos e séculos e séculos. Do velhinho sentado na cadeira, estendendo lá na Capela Sistina, né? A pintura lá, estendendo Deus para entrar em contato conosco. Né? Mas uma presença que transcende qualquer forma ou imagem humana. Essa abordagem permite que cada indivíduo compreenda Deus de maneira mais ampla e libertadora, com base na razão e na observação das leis naturais. Então, uma coisa, ela está, né? A gente começa a ver que ela está ligada dentro do que nós falamos, né? Então, ali estão os atributos da divindade, né? Eterno, perfeito, justo e bom, onipotente, único, imutável e imaterial. Eterno, não teve começo e não terá fim. Imutável, não está sujeito à mudança, garantindo a estabilidade das leis universais. É aquilo que a gente fala. Por que o homem manda uma sonda à Lua, manda uma nave à Lua e consegue, o astronauta volta? Porque ele é um bom motorista, um bom piloto, ele, opa, terra lá, opa, vou chegar ali. É tudo calculado matematicamente. Tá? As janelas, volto a frisar às vezes em algumas bate-papo que a gente tem aqui, sobre essa questão do universo, da astronomia, né? A Terra não está parada, todos sabem, né? A Terra, ela viaja a uma velocidade impressionante pelo universo, junto com o sistema solar. Nós vamos girando ali ao redor do Sol, e a Terra está indo embora, e o Sol está indo e nós estamos indo ao redor dele. Como é que a nave sabe onde está a Terra quando ela volta? No GPS, no Waze, ele põe no Waze onde é que está a Terra. É matemático, eles conseguem fazer o cálculo preciso. O combustível que o foguete leva, ele tem que ser preciso, 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, um abraço. Então, assim, é preciso. Isso só se consegue fazer porque as leis de Deus são imutáveis. Para ir a Marte, todo mundo pensa, Marte está aqui, eu vou sair aqui. Não é. Você tem que sair aqui e Marte vai vir aqui e vai pegar lá na frente que nós vamos alcançar Marte. Uma nave alcançaria Marte. Então, isso é tudo calculado porque existe uma precisão. Porque se não fosse, Deus não fosse imutável, o Marte está aqui, mas peraí, mas agora onde Marte foi? Para onde? Ah, meu Deus do céu, ele estava aqui, vamos esperar ele voltar para a gente ir lá, né? O Elon Musk ia ficar falando isso, né? Não, tem que esperar, ver o dia que o Marte, igual chuva, né? Que dia que vai chover? Mas não, ele é imutável. É imaterial, não tem nenhuma energia descoberta pelo homem, nada que consiga explicar. É a energia de Deus. Não tem nada a ver com a matéria que nós conhecemos. A composição de Deus está dentro daquilo que nós falamos, que nos é dado saber dentro da nossa evolução. Então, é um fato que nós não temos condição tão cedo de entender a Deus, mas sabemos que Ele é uma energia totalmente diferente do que nós conhecemos. Se nós levamos o tempo todo que nós falamos aqui para conhecer um átomo, imagine quanto tempo nós vamos levar para conhecer outras formas de energia, ou alguém acha que é só essa que temos aqui. Na energia eletromagnética, aí, né? Nós temos a onda de rádio, nós temos o micro-onda, nós temos o ultravioleta, nós temos o raio gama, nós temos o raio X, entre as principais. Será que vai ser só essa no universo? Só tem essas? Tem outras milhares e milhões, talvez, de energia eletromagnética que a gente nem sonha ainda em conhecer. Mas a gente acha que nós somos o dono da cocada.
Somos a última bolacha do pacote. A gente acha que todas as nossas decisões dentro de casa, no trabalho e tudo, tem que ser daquele nosso jeito. Eu não, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu não vou mudar. Se Deus quiser, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, escuta isso ainda. Né? Então, essa é a arrogância, muitas vezes, de uma criança, não é? Criança, quando bate o pé e fala com a mãe, eu não vou no colégio hoje, eu não vou. Não faz isso. É a pirracinha que a gente faz com Deus. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir aqui. Não é? Então, essa é a conversa que nós temos em Deus. Então, Deus para a gente é o meio ou é o fim? É o meio de nós conseguirmos aquilo que nós queremos ou é o fim objetivado por todos nós para atingir a nossa perfeição? Não é o que nós temos que perguntar para nós? Nós estamos fazendo de Deus um meio? Ah, Deus, me dá aí os números da Mega Sena, me ajuda a pensar, me ajuda a comprar aquele carro, me ajuda... Ou nós estamos pensando em Deus, pô, Deus, me dê força para me entender o Senhor, para que eu possa mudar, crescer na minha vida e mudar. É o fim ou é o meio? Não é? Único, não há múltiplos deuses, a unidade divina é fundamental. Vários deuses ficariam, opa, peraí, não, mas vai ser onde? Não, eu vou criar um planeta aqui, não, aqui está cheio, vamos botar outro ali. Seria aquela confusão como nós vemos aqui, né? Como é que chama o ditado? Falhou agora, sou meio ruim de ditado. Numa tribo que tem muito cacique, né? Ninguém manda. Então seria a mesma coisa com vários deuses tomando decisões, né? Então é um só. Onipotente, tem um poder absoluto sobre tudo, soberanamente justo e bom. Mesmo que a gente não ache às vezes, né? Ah, mas não deu, não foi bom para mim, não. Ah, eu sofri muito na minha vida. Estou sofrendo ainda, passo dificuldades, tenho problemas. Mais uma vez a gente fala, a casa espírita ela não tem nenhum aparelho, não foi inventado ainda nenhum aparelho para medir dor. Dor é uma coisa pessoal de cada um. Uma agressão que me fazem, que possam me fazer, pode ter um sentido de dor para mim, mas pode ter um sentido de dor muito diferente para ela. Nós temos que respeitar aquela história. Ah, fulano está passando por aquilo, eu já passei por aquilo ali, é tranquilo. Não sei como é que ela fica nisso. Não existe. Pelo menos eu, dentro do estudo que eu tenho feito, eu não encontrei ainda um aparelho que meça a dor. Então, a dor é de cada um. Só que a gente tem que entender, nesse trabalho, nesse processo, nesse estudo, o que Deus quer nos falar nesse momento, quando a gente acha que Ele não é soberanamente justo e bom. Porque deu para o outro uma vida muito boa, mas para mim me deu essa dificuldade toda. Ah, mas e as reencarnações? Alguém levou em conta as vidas passadas? Alguém pensou? Alguém avaliou antes de falar isso? Eu tenho saldo na conta? Ou meu cartão está negativado? Se eu pedir, o caixa vai falar, opa, né? Se tivermos saldos na conta, podemos fazer até um empréstimo. Às vezes Deus faz até um empréstimo para nós. A gente está com a conta meio negativa, mas Ele faz um empréstimozinho, libera ali para pagar em parcelas suaves. Ele ainda faz isso para a gente ainda, mesmo às vezes não tendo saldo muito bom na conta. Quando Ele vê que o irmão está ali, ele está tentando se esforçar, mas ele ainda não está conseguindo encontrar o caminho, ele fala, meus trabalhadores queridos, vão lá e dá uma mão para esse nosso irmão, porque ele está no caminho, ele está se esforçando. Age sempre com perfeição, sem arbitrariedade ou parcialidade. Suas leis são expressão de sua justiça e amor. Então, essa história de que Jesus é o filho predileto de Deus também cai por terra, porque senão ele não seria imparcial. Alguém já ouviu falar quantos anos Jesus levou a atingir a sua perfeição? É uma suposição que a doutrina faz, baseada em vários estudos, né? Em torno de mais de 5 bilhões de anos. Nós estamos em qual? Eu estou na minha encarnação 945. Estou brincando, sei não. Mas cada um aqui tem um número, não dá para saber quanto.
Talvez quantos anos estamos aí na estrada aí? Desde que fomos criados lá, fizemos aquela mudança do estágio, né, da energia vital lá do animal para o humano. Quando o livre-arbítrio começou a tomar conta de nossa existência. Talvez alguns milhões de anos aí, alguns milhares de anos. Né? Então, tem muita coisa que nos espera ainda para sermos um espírito crístico, né? Mas esse é o caminho. Agora, se eu estagnar, cada dia inútil, cada ano perdido, cada encarnação jogada pela janela, naquele choro, né? Naquela reclamação, naquela insatisfação, naquela preguiça, naquela acomodação. Não, depois é só eu ir lá e rezar 5 Ave Maria e 5 Pai Nosso, está tudo resolvido. E a gente traz isso no nosso inconsciente. O nosso inconsciente foi abastecido por situações familiares, por situações de encarnações passadas, ou porque nós lemos, ouvimos ou acreditamos. Então, o nosso inconsciente é abastecido por vários fatores. Porque dá para a gente entender que dentro do estágio que passa a Terra, dentro do estágio que passa a nossa civilização, a maioria das pessoas estão empenhadas em fazer o bem. É só a gente abrir os jornais, ouvir as notícias, né? Os acontecimentos. Então, assim, para tanta informação que nós temos, né? Veio os profetas, veio os filósofos, veio Moisés, veio Jesus, agora veio o Espiritismo. Né? 2000 anos que Jesus esteve conosco. Nos trouxe o manual da vida. Mais uma vez, o celular, né? A gente não sabe usar tudo do celular porque não lê o manual. A gente não sabe levar a vida porque a gente não lê o manual. Está lá tudo escrito. Como fazer para ser feliz? Está lá. A gente faz. A gente quer ser feliz, não quer? Quem aqui quer ser triste? Quem aqui quer ser sofrido? Mas tem um manual e a gente não usa. Então tem alguma coisa errada. Por isso que Deus mandou o Consolador prometido. Mais uma vez, Jesus falou, ele sabia, com toda a visão, a dupla visão que Jesus tinha, não só a física ali naquele momento, mas a visão espiritual, ele sabia que a humanidade não conseguiria entender tudo aquilo que ele estava falando, que precisaria vir um complemento para esclarecer. E mais à frente virá outros, porque nós ainda estamos engatinhando ainda, estamos presos ainda àquilo que nós achamos maravilhoso para as nossas vidas, que são as coisas materiais, que são importantes. Deus nos dá todo o direito de usufruir daquilo que conquistamos com os nossos trabalhos assíduos e honestos. Mas a visão que temos que ter disso é o que ela é, aquilo que vai nos ser útil aqui, mas que vai ficar e não vamos levar. Vamos levar felicidade, amizade, carinho, respeito, energia positiva, compreensão das leis de Deus. Eu sou um trainee. Quem entra numa empresa como trainee e fica lá, não quer fazer nada, ele vai ser promovido quando? Deus não manda ninguém embora, pelo menos isso. Né? Não tem o seguro-desemprego. Mas é aquela história. Nós somos trainee. Tem cargos nos esperando, tem funções nos aguardando. E eu quero ser feliz, eu quero ter paz, eu quero ter equilíbrio, eu quero poder passar quem está do meu lado um pouco de otimismo, um pouco de fé, um pouco de energia. Eu quero fazer da minha família uma família mais feliz, do meu trabalho um ambiente mais seguro, mais agradável. Eu quero fazer das minhas amizades pessoas com visões melhores da vida. Eu quero passar para alguém alguma coisa positiva. Mas se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho entendimento, se eu não leio o manual, se eu não sei como é que funciona, como eu vou fazer tudo isso? Eu vou ficar só querendo. Eu quero. Deus não me deu, Deus é mau, Deus me esqueceu de mim, Deus não olha para mim, eu sou esquecido. Meu anjo da guarda acho que tirou férias, foi embora. Mas não foi isso, mas é eu.
Eu faço a minha vida, eu faço o meu futuro. Nós somos hoje reflexo do nosso passado, eu acho que ninguém tem dúvida disso. E o que queremos ser no futuro depende das nossas ações hoje. Ou daqui a 100, 200 anos nós vamos estar numa reunião mediúnica com as mesmas dores e sofrimentos e tristeza no coração, porque não fomos capazes de mover-nos daquela zona de conforto que nós estamos, não é? Então, todos nós estamos nesse... Eu falo sempre que a boca, né, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, é para mim. Por isso que eu falo que o estudo é maravilhoso. Estudar, ler, entender, ligar os fatos, nos abre portas, irmãos, que a gente nem imagina como é capaz de mudar a nossa forma de ver a vida e nos dar mais ânimo e coragem e vontade de fazer a transformação que queremos. Porque sem embasamento, fica só eu vou fazer academia porque eu vou fazer academia segunda. Mas se eu entender por que eu preciso fazer, o que acontece com o músculo, o que acontece com os vasos sanguíneos, o que acontece com o fluxo sanguíneo, o que acontece com os neurônios, o que acontece com o meu corpo. Caramba, isso tudo? Pô, então eu vou para a academia, me dá um up, não dá? Opa! E na vida espiritual? E se eu fizer tudo que Jesus manda no Evangelho? E se eu praticar, se eu me esforçar, se eu iniciar essa mudança? Caramba, o que eu posso fazer da minha vida? Né? Onde podemos encontrar a prova de Deus, da existência de Deus? A gente fala, né? Pô, mas Deus é tão distante, a gente está tão coisa, mas como? Como eu posso ver isso? A doutrina espírita nos fala de uma forma, num axioma que aplicai às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Isso a ciência, a física, nos mostra isso claramente. Não tem como, né, ter um efeito sem ter uma causa. Não tem como. Para me botar fogo num papel, eu preciso do papel, eu preciso do isqueiro, preciso de uma causa que vai dar o efeito, que é o fogo. Eu preciso juntar alguma coisa para fazer o que eu quero. Né? Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para acreditar em Deus, basta ao homem lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, portanto, ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo o efeito tem uma causa e admitir que o nada pode fazer alguma coisa. Então, mas eu não vejo Deus, eu não vejo, não. Eu só acredito naquilo que eu vejo. Só acredito naquilo que eu posso olhar, que eu visualizei. Então, Deus nunca me mostraram Deus, nunca me mostraram nada, o Espírito nunca me mostraram nada. Então, como é que eu vou acreditar nisso? Então, aquela história. Quem pode aí me trazer um próton aí agora? Um próton. Um nêutron. Pega aí na bolsa, no bolso. Não? Eu consigo ver um nêutron, prótons? Mas ele existe. Em 1980, com a invenção de um equipamento específico, conseguiram se visualizar o átomo com os elétrons girando em torno dos nêutrons e prótons. Mas eu não consigo ver, mas ele existe. Então, essa questão, por isso que tem que mudar, né? Os paradigmas que temos na nossa mente, né? Eu acho que eu trouxe o slide errado. Se eu pegar esse monte de pecinha e jogar para o alto, quantas vezes vocês acham que eu preciso, jogando essas pecinhas para o alto, formar isso aqui? Acho que umas 10 vezes. 100. 1 milhão de vezes. 1 bilhão. Consigo? Eu preciso de quem? Relojoeiro. Não preciso dele? Isso é um relógio porque um relojoeiro montou. Porque as pecinhas não significam nada. Se eu pegar esse monte de pedra, quantas vezes eu jogando ela para o alto, eu consigo fazer isso? Eu
eu fiz essa aqui, jogando 5 vezes eu joguei e fiz. Sou bom, estou falando com vocês, evolução. Essa aqui é mais fácil. Quantas vezes eu jogando aquelas pecinhas ali eu consigo formar esse supercomputador? Preciso de técnicos, preciso de cientista quântico, preciso do que for possível. A obra me mostra quem fez, não mostra? Se eu pegar esse cisel, esse martelo, quantas vezes eu jogando na pedra vai formar aquilo ali? Jogando. Joguei uma vez, 2 vezes. Não dá para acreditar que, né, que alguém possa fazer isso. Precisa de um artesão, não precisa? Um escultor. E bom, né? Não é meia boca, não. Não é pedreiro meia boca que a gente tem por aí, não. Para deixar a casa da gente meio... Eu preciso de um pedreiro, de um escultor muito bom para fazer. Isso não me indica que alguém, quem fez essa obra, é uma pessoa que tenha habilidade? Foi um botânico que fez. Ele juntou uma célula, eu conheço ele, mora lá perto de casa. Ele juntou uns átomos, um negócio, botou no vidrinho, balançou, saiu esse aqui. Ah não, desculpa, o que ele fez foi esse aqui. O que ele fez foi esse. Então a gente consegue ver. Esse aqui foi feito pelo homem, não está claro? Esse aqui a gente conhece? Quem fez? Alguém tem alguma dúvida? Ou alguém vai falar aí que isso foi obra do acaso? Quem vai falar obra do acaso aí? Ainda bem que ninguém teve coragem. Um dos órgãos mais perfeitos que existe no corpo humano. Até hoje os cientistas, os médicos ficam fascinados com o que esse órgão é capaz. Fora que nós sabemos que ele nos proporciona a visão, a complexidade que é esse órgão. Tem outros aqui também que eu posso emprestar, se eu quiser, isso eu consigo emprestar. Então dá para ver a diferença do que foi feito pelo homem, do que foi feito por Deus. Esse gira. Está vendo ali, ó? Maquete, sistema solar giratório. Perfeito. Foi feito pelo homem. Alguém já ouviu falar do comprimento de Planck? É a menor unidade de medidas que existe no universo que a física pode nos mostrar. É uma teoria, o comprimento de Planck. Ele faz parte da constante de Planck. Um próton, que nós estávamos falando aqui, o comprimento de Planck, ele é 51 quinquilhões de vezes menor do que um próton. Alguém consegue entender? Eu gravei a palavra, tá? Porque eu não sei nem o que é 1 milhão. Quem dirá 50 quintilhões de vezes menor do que um prótons. É a menor unidade de medida que a física pôde conceber na teoria. Alguém já viu falar do bóson de Higgs? É tida como uma partícula de Deus. O bóson de Higgs também faz parte de um outro conjunto em que ele permite que se estabeleça a massa das partículas. Eu tenho as partículas, eu tenho que fazer com que elas adquiram, né? Elas só vão adquirir massa ao passar pelo campo de Higgs. Tá? E o bóson de Higgs, ele é um dos elementos, um dos elementos do campo de Higgs. Então, a partícula, ao passar
pelo campo de Higgs, ela cria massa, menos o fóton, que o fóton não tem massa, que leva a energia, que leva a luz, o fóton não tem massa. Isso, agora há pouco tempo que isso está surgindo. O bóson de Higgs foi de 2012. Mudou alguma coisa para a gente? Muda muito. Porque eu começo a entender que tudo isso está interligado. O homem tem a partícula de Deus, o bóson de Higgs, como cientista, e Peter Higgs, um dos cientistas que descobriu o bóson de Higgs, ele não concorda muito com essa coisa de, estão te chamando lá fora. Não tem muito a ver. Ele não gostou muito de ser a partícula de Deus. Mas o bóson de Higgs é esse elemento que nós conhecemos através dos livros de André Luiz como o fluido cósmico universal. Os cientistas estão ali. O bóson de Higgs, o campo de Higgs, a matéria, a energia ganhou massa, a energia, o fóton. O átomo era considerado indivisível, com seus nêutrons e prótons. Hoje nós já temos os quarks, os gluons, nós temos hoje o pentaquarks e o tetaquarks. São subdivisões dentro do átomo. Se eu não consigo ver um próton, como é que eu vou ver um quark? Isso muda alguma coisa na minha vida? Amanhã eu tenho que sair para trabalhar, amanhã esse cara está falando aí até agora, eu tenho que tomar meu passe e sair para trabalhar, voltar para casa, né? Mas isso nos mostra que tudo que Deus faz, que tudo que Deus nos endereça, vem por meio dessa energia. Por isso que a minha vibração do meu coração, a vibração do que eu penso, a vibração do que eu falo, interagem com todo o universo. Entendeu como é que nós chegamos a Deus? Através dessa minha emoção, através da minha vibração. Tudo já existe. Ah, mas a felicidade existe? Eu nunca vi. A paz existe? Eu não conhecia ela ainda. Tudo existe. Deus já construiu tudo. Eu só preciso acessar. Quem entra aqui no Wi-Fi aqui do centro aqui? Como é que eu preciso entrar? O que eu preciso fazer para entrar no Wi-Fi do centro? Como eu preciso estar mais próximo de Deus e conversar melhor com Ele? Eu preciso da senha vibracional nesse campo eletromagnético desses quarks, desses gluons, desses dos nêutrons, dos prótons, da partícula do bóson de Higgs e tudo mais. É esse campo vibracional desse fluido cósmico universal que vai captar a minha vibração, a minha mudança, a minha transformação e vai levar essa energia. E a minha bênção, a minha cura, a minha paz, a minha felicidade, a minha motivação vai vir de que forma? Ela vai vir através dessas ondas também. Por isso que o Espiritismo, como religião, nos fala da mudança moral, da transformação moral. O segredo está nisso, irmãos. Eu me transformando moralmente, fazendo bem, eu acesso essa senha do Wi-Fi. Deus é tão perfeito, não é? Mas por que não deu isso para a gente de graça? Por que eu tenho que fazer tudo isso para conseguir? Não se constrói um general tratando um soldadinho com iogurtinho, com danoninho. Não é verdade? Se eu preciso de um general para comandar um exército, para dominar um país, ou para defender o meu país, eu preciso de um general capaz. Mas se eu botar ele lá na academia, toma um danoninho, não, sai não, que o sol está quente. Não vai atravessar o rio não, que o rio tem piranha. Imagine um general desse. Então imagine nós sentadinhos, Deus fazendo tudo para a gente. Agora você, Jesus, né? Jesus criado por Deus com toda a mordomia. Jesus, agora você vai criar o sistema solar. Como é que ele ia fazer? Como é que ele ia vir conversar conosco, nos trazer esse manual de bondade? Porque ele viveu tudo isso. Jesus não é aquele espírito que foi criado lá e que Deus falou assim, meu filho perfeito, vai lá e mostra para a terra como é que tem que ser. Não, ele passou durante os bilhões de anos da existência dele, se transformando, adquirindo conhecimento, mudando, fazendo, errando, acertando, até chegar no Espírito Cristo, que é
e poder nos trazer todo esse cabedal de informações, e nós desprezamos isso. Achamos que rolar TikTok, rolar Instagram e tudo, nos traz melhor condição de vida do que debruçar sobre um livro e entender as regras e o sentido do universo. Então, a palestra sobre Deus vem nos mostrar que Ele está em nós, mas nós estamos em Deus. O que nós temos que fazer? Entende, irmãos? Então, esse bate-papo, dentro do que nós fazemos, por isso que eu falei que modifica a vida da gente, quando você entende o processo. Eu sei que eu posso, basta eu querer. Eu tenho que sair da minha zona de conforto e tenho que botar mãos à obra. Eu tenho que fazer a caridade. A senha, meus irmãos, é caridade. Anota aí, quem quiser entrar no Wi-Fi de Deus, anota aí, caridade. A primeira letra é maiúscula, tá? Fez a caridade, fez o bem, você entrou em sintonia com essa energia. A energia já existe, a energia pura do universo, ela já existe nesse fluido cósmico universal. Eu só preciso acessá-la. Você entra na Wi-Fi do seu vizinho? Não entra. Você entra na energia de Deus, do bem? Nós estamos entrando na energia negativa. Ah, é do coisa ruim? Do demônio? Não existe isso, gente. Existem espíritos como nós, que desencarnou e estão vibrando nessa faixa. Aí nós vamos vibrar com eles, através da bebida, do jogo, dos pensamentos negativos, do não sei o quê, do não sei o quê. Aí na próxima encarnação eu vou chegar numa reunião, numa palestra no centro, e vou falar, estou sofrendo. Ah, bem cá, você não é aquele lá que estava lá 300, 500, 1000, 2000, 1 milhão de anos lá? Mas o que você fez até hoje? Você não acreditou, você não buscou, você não... Então, irmãos, sério mesmo? Eu falei para vocês que o tempo era curto.